Maria Clara contemplava a imensidão do Oceano Atlântico através das vidraças blindadas da mansão dos Monteiro. Localizada no topo do Leblon, o sol poente tingia o céu de um vermelho melancólico, refletindo a dor profunda que consumia sua alma pura. Seu ventre, avolumado pelo 8º mês de gestação, carregava o herdeiro de um império, mas também o peso de um casamento forjado na mais gélida conveniência. O luxo que a cercava era apenas uma gaiola de ouro, onde os sussurros peçonhentos dos empregados e a indiferença cortante de seu marido, Leonardo, asfixiavam lentamente qualquer resquício de esperança em seu coração. A brisa noturna não trazia alívio para a jovem nascida nas vielas do Vidigal. Ela acariciava a barriga com devoção maternal, rezando silenciosamente para que Deus protegesse seu filho daquele ambiente tóxico. A fé inabalável era seu único escudo contra as humilhações diárias que sofria por sua origem humilde. Leonardo a havia escolhido apenas para apaziguar o avô doente, que desejava um bisneto legítimo antes de partir. Após a morte do patriarca, a máscara do marido caiu por completo, revelando um homem implacável, focado apenas em expandir sua riqueza e consolidar o poder de sua família na alta sociedade. O som de saltos altos ecoou pelos corredores de mármore importado, quebrando o silêncio opressivo que dominava a mansão. Isabella Ferrazzi surgiu na porta da sala de estar, exibindo um sorriso cínico e vestido de grife desenhado para provocar. Ela caminhava com a arrogância de quem se considera a verdadeira dona daquele lugar, exalando um perfume caro que empesteava o ar. O olhar de desprezo que lançou a Clara era afiado como uma navalha, destinado a ferir profundamente a alma já fragmentada da esposa rejeitada. A amante não fazia nenhuma questão de esconder suas intenções maliciosas. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto se levantava lentamente da poltrona, apoiando uma das mãos em seu ventre, dilatado. Instintivamente, ela queria proteger seu bebê daquela presença nefasta, sentindo o perigo iminente vibrar pelo ambiente luxuoso. Isabela aproximou-se lentamente, destilando veneno a cada passo medido, cruzando a linha do respeito sob o próprio teto da família Monteiro. A tensão no ambiente era tão densa que poderia ser cortada, anunciando a tempestade inevitável. Clara respirou fundo, buscando nas palavras de Deus a coragem necessária para enfrentar aquela humilhação pública e manter sua dignidade intacta perante o mal. A crueldade de Leonardo não conhecia limites morais, pois ele observava tudo da porta de seu escritório sem esboçar nenhuma reação de proteção. Ele permitia que a amante circulasse livremente por seus domínios, esfregando a traição no rosto manchado de lágrimas daquela mulher inocente do Vidigal. O silêncio conivente do marido bilionário foi o golpe mais doloroso que Clara poderia receber, quebrando os últimos pedaços do seu coração cansado. Aquele cenário de ostentação converteu-se em um purgatório particular, onde a justiça parecia ausente e o poder esmagava os sonhos de uma família verdadeira, preparando o palco para o fim. As grossas lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Clara enquanto ela suportava as palavras de zombaria direcionadas à sua origem pobre. Isabela fazia questão de enfatizar que o sangue azul da elite carioca jamais aceitaria uma descendente da favela misturada em sua linhagem impecável. Leonardo mantinha-se frio, segurando um copo de uísque com total indiferença, como se a cena deplorável não acontecesse em sua própria sala de estar. Cada segundo naquele ambiente opressivo corroía a saúde frágil de Clara, cujo instinto maternal gritava que era necessário fugir daquela mansão amaldiçoada para salvar a vida do seu filho inocente. Uma dor aguda subitamente perfurou o baixo ventre de Clara, forçando-a a fechar os olhos com força e ofegar em desespero silencioso. O estresse emocional extremo começou a desencadear contrações prematuras, sinalizando que a tragédia pairava ameaçadoramente sobre a jovem mãe abandonada à própria sorte. Ela buscou amparo na parede próxima, tentando desesperadamente manter-se em pé diante da crueldade implacável daqueles dois seres humanos desprovidos de empatia ou remorso. O choro reprimido de Clara era um testamento de sua dor,
ecoando a tristeza de tantas almas marginalizadas que encontravam apenas desprezo nos salões dourados da sociedade brasileira contemporânea. Isabela soltou uma gargalhada aguda e cruel, zombando abertamente do sofrimento, evidente, estampado no rosto pálido e cansado de Maria Clara. A vilã deu as costas com desdém, desfilando vitoriosamente em direção ao escritório onde Leonardo a aguardava com uma taça na mão, naquela imensa casa vazia de sentimentos. A garota do Vidigal percebeu finalmente que seu amor e dedicação nunca seriam suficientes para comprar o respeito de homens e mulheres vazios. O pesadelo estava apenas começando, e a escuridão daquela noite fatídica no Leblon devoraria para sempre a luz pura que ainda restava em seu caminho. A imponente escadaria de mármore Carrara estendia-se como um precipício no centro da mansão, separando os andares daquela prisão dourada. Maria Clara caminhava com extrema dificuldade, sentindo o peso do 8º mês de gestação pressionar seu corpo exausto. As contrações irregulares ainda latejavam em seu ventre, um reflexo do estresse emocional que acabara de sofrer na sala de estar. Ela segurava firmemente o corrimão dourado, buscando a segurança que não encontrava nos braços do marido ausente e insensível. Cada degrau descendente parecia um calvário, refletindo a queda de todos os seus sonhos românticos construídos na juventude inocente no Vidigal. O som rítmico e ameaçador dos saltos de Isabela ecoou logo atrás, quebrando o silêncio da noite carioca. A amante não estava satisfeita apenas com a humilhação desferida na presença covarde de Leonardo. Ela desejava a aniquilação total daquela mulher que considerava um verme. Isabela parou no topo da escada, bloqueando a luz que vinha do corredor principal, projetando uma sombra sinistra sobre a figura frágil de Clara. O perfume doce e enjoativo invadiu as narinas da gestante, causando-lhe náuseas insuportáveis que se misturavam ao pânico crescente de estar sozinha com a verdadeira personificação do mal daquela casa. As palavras envenenadas de Isabela cortaram o ar gelado com a precisão de um cirurgião sádico, buscando o ponto mais vulnerável. Ela sussurrou atrocidades sobre como Leonardo ansiava por se livrar daquele estorvo favelado, afirmando que o bilionário repudiava a ideia de misturar seu sangue nobre. A megera declarou com frieza que o casamento era uma farsa teatral, projetada apenas para garantir uma herança temporária que logo seria descartada. Maria Clara apertou os olhos marejados, suplicando internamente a Deus por forças para ignorar as provocações cruéis. Mas cada sílaba perversa perfurava seu peito como uma lâmina incandescente e destrutiva. Tomada por um desespero incontrolável, a esposa rejeitada virou-se subitamente para confrontar o olhar demoníaco de sua algoz milionária. Clara defendeu a honra do seu filho, não nascido com a bravura de uma leoa ferida, exigindo respeito àquela vida inocente gerada pelo próprio Senhor. Ela gritou que o dinheiro jamais compraria a verdadeira dignidade ou o amor puro que habitava os corações simples do povo humilde. Contudo, essa demonstração repentina de coragem apenas inflamou o ódio irracional da amante, que não tolerava ser desafiada por alguém que considerava pertencer à escória da sociedade marginalizada do Rio de Janeiro. O rosto bonito de Isabela contorceu-se em uma máscara de fúria sádica, revelando a monstruosidade escondida sob as grifes internacionais. Sem medir as terríveis consequências de seus atos infames, a vilã desceu rapidamente 2 degraus, encurtando perigosamente a distância física entre elas. Os olhos injetados de raiva refletiam a inveja doentia que sentia da pureza inalcançável de Maria Clara, algo que toda a riqueza do mundo jamais poderia adquirir. Em um movimento rápido e desprovido de qualquer resquício de humanidade, Isabela ergueu as mãos adornadas de joias caras e empurrou violentamente os ombros frágeis da jovem mãe indefesa. O mundo de Clara girou vertiginosamente quando o chão sólido desapareceu sob seus pés inchados e trêmulos pelo cansaço gestacional. Um grito agudo de puro terror rasgou a garganta da mulher oprimida, ecoando tragicamente pelas paredes opulentas da mansão silenciosa da família Monteiro. Seus dedos tentaram desesperadamente agarrar o corrimão dourado,
mas o suor frio do pânico a atraiu, fazendo com que suas mãos escorregassem no vazio sombrio. O tempo pareceu congelar dolorosamente enquanto o corpo grávido tombava para trás, mergulhando na escuridão de uma queda que destruiria irreversivelmente todas as suas esperanças de um futuro feliz. O impacto brutal contra a pedra fria e implacável foi assustador, reverberando pelos ossos frágeis da menina criada nas comunidades. Cada degrau de mármore golpeava implacavelmente seu corpo em uma descida infernal, rasgando sua pele e despedaçando sua alma inocente. Maria Clara instintivamente curvou-se sobre o ventre imenso, tentando com todas as suas forças proteger o filho dos golpes mortais daquela queda interminável. A dor física era indescritível e absoluta, espalhando-se como fogo vivo por cada terminação nervosa. Mas nada se comparava ao tormento psicológico de sentir a tragédia destruindo o maior milagre que a vida lhe concebera. Ao atingir o patamar principal no térreo da luxuosa residência, um silêncio sepulcral apoderou-se tragicamente do vasto saguão iluminado por lustres de cristal. Clara jazia imóvel sobre o piso impecável, sentindo a própria essência vital esvair-se rapidamente através da poça escarlate que manchava o mármore branco. A visão de seu próprio sangue, brilhando sob a iluminação artificial, trouxe uma constatação desesperadora que rasgou sua consciência, já bastante embaçada pela agonia constante. Ela apertou a barriga violentamente machucada, buscando qualquer sinal de movimento do seu bebê, mas encontrou apenas uma quietude mórbida e terrivelmente aterrorizante dentro do ventre. Com a visão turva pelas lágrimas de sangue e sofrimento, a jovem mãe ergueu dolorosamente a cabeça para encarar o alto da escadaria maldita. Isabela permanecia lá, impassível e majestosa, observando o desastre sangrento com a frieza de um predador satisfeito após aniquilar sua presa indefesa. Não havia remorso ou choque naqueles olhos cruéis, apenas a certeza arrogante da impunidade que o dinheiro da alta sociedade carioca sempre comprava para os poderosos. A vilã deu meia volta calmamente, sumindo pelas sombras do corredor, deixando Maria Clara abandonada à própria sorte no meio daquele calvário solitário e excruciante. O som de passos masculinos soou pelo ambiente luxuoso, despertando uma ínfima e derradeira faísca de esperança no coração dilacerado de Clara. Leonardo caminhou lentamente até a beira da escada, os sapatos italianos impecáveis contrastando com o caos brutal desenhado no piso inferior da mansão. A mulher ferida estendeu a mão trêmula em direção ao marido, murmurando súplicas inaudíveis por socorro para salvar o filho que ambos deveriam amar. Contudo, o bilionário paralisou, contemplando o banho de sangue com uma expressão enigmática, enquanto seus olhos calculistas demonstravam mais aversão pela sujeira do que compaixão pela esposa. Em vez de correr desesperadamente para amparar o amor que jurara no altar, Leonardo pegou o telefone celular com uma frieza robótica e calculada. Ele não chamou uma ambulância imediatamente, mas sim sua equipe de seguranças privados para controlar qualquer vazamento escandaloso daquela tragédia familiar iminente. Clara assistiu àquela atitude demoníaca com o espírito destroçado, compreendendo finalmente que o homem com quem se casara não possuía uma alma humana batendo no peito. O desespero a sufocou completamente. A menina humilde percebeu que a vida de seu filho não significava nada perante a reputação da linhagem Monteiro. A dor aguda no ventre transformou-se gradativamente em um torpor congelante que se espalhava pelas veias trêmulas da mulher estendida no chão gelado. Maria Clara fechou os olhos pesados, sentindo que a frágil conexão espiritual com o pequeno ser dentro de si estava se rompendo brutalmente. Ela chorou silenciosamente, pedindo perdão a Deus por não ter conseguido proteger o anjo que ele lhe enviara para iluminar seus dias sombrios. A escuridão acolhedora começou a abraçá-la, oferecendo um alívio temporário para o suplício terreno, enquanto os murmúrios agitados dos empregados que chegavam soavam cada vez mais distantes. O instinto maternal pulsava forte, mas o corpo exaurido recusava-se a lutar contra a hemorragia severa que manchava irremediavelmente o orgulho da família rica.
Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto pálido de Clara, marcando a despedida silenciosa de uma mãe que perdeu tudo em questão de segundos. As lembranças doces da comunidade do Vidigal invadiram sua mente frágil, trazendo imagens de sua mãe amorosa e do abraço protetor que tanto necessitava agora. Em seus últimos momentos de consciência absoluta, ela orou baixinho, entregando o espírito imaculado do seu menino aos braços acolhedores da Virgem Maria no céu. A equipe médica particular finalmente atravessou as portas duplas da mansão majestosa, movendo-se com a discrição exigida pelos clientes extremamente milionários da elite carioca. Eles ignoraram o choque humano e agiram com uma eficiência mecânica impressionante, estabilizando o sangramento severo e colocando a mulher ferida na maca hospitalar. Leonardo acompanhou o resgate em silêncio absoluto, a mandíbula tensa, demonstrando apenas irritação pelo transtorno inesperado que arruinara sua noite de luxúria e perversidade. O destino daquela pobre alma inocente parecia já estar traçado nas estrelas obscuras, condenada pela ganância desmedida que governava os corações de pedra no Leblon. O trajeto noturno dentro da ambulância luxuosa assemelhava-se a uma procissão fúnebre silenciosa pelas ruas iluminadas do bairro nobre, contornando a praia silenciosa. Clara flutuava em um limbo assustador entre a vida terrena e o paraíso celestial. A mente anestesiada pelas medicações potentes injetadas em suas veias. Cada solavanco do veículo sofisticado reacendia chamas de agonia física em suas costas machucadas. Mas a dor real concentrava-se na quietude desesperadora que emanava do seu ventre vazio de vida. O monitor cardíaco exibia batimentos lentos e irregulares, desenhando no pequeno visor luminoso o colapso completo de uma mulher irremediavelmente partida. A chegada turbulenta ao hospital privado foi um borrão de luzes brancas ofuscantes e vozes apressadas, vestidas com jalecos imaculadamente limpos e profissionais. Leonardo permanecia no saguão espaçoso, dialogando com o diretor médico com a mesma naturalidade de quem discute a compra de ações milionárias na bolsa. Nenhuma lágrima foi derramada pelo viúvo da felicidade alheia. Apenas ordens expressas para garantir que o sigilo profissional prevalecesse sobre qualquer imperativo moral ou ético. A esposa do bilionário foi rapidamente engolida pelas portas geladas do centro cirúrgico de emergência, onde a fria tecnologia tentaria consertar o que a pura maldade destruíra. No interior da sala cirúrgica, iluminada por focos intensos, os bisturis afiados dançavam sobre a pele lacerada da moça humilde da comunidade carioca. Os monitores bipavam incessantemente, sinalizando o desespero orgânico de um corpo que perdia sangue de forma assustadora, lutando bravamente pela própria sobrevivência dolorosa. O cirurgião-chefe suava frio, sabendo que tinha em mãos a vida da esposa de um dos homens mais temidos e influentes de toda a nação. O esforço hercúleo dos especialistas era focado exclusivamente em manter Maria Clara respirando, porque todos ali sabiam intimamente que para o bebê já não havia esperanças. O ultrassom de emergência confirmou a tragédia temida que pairava sobre a alma daquela mãe adormecida, apagando a luz divina no mundo real. O descolamento prematuro da placenta foi devastador, resultando em uma hipóxia fetal fatal que tirou a vida do pequeno anjo antes do nascimento. O silêncio que sucedeu o diagnóstico médico foi profundo e cortante, marcando o encerramento trágico da jornada de um ser humano que nunca pecou. A equipe médica limpou o suor das testas enrugadas com pesar, trocando olhares furtivos que denunciavam a dor silenciosa de testemunharem uma injustiça tão terrível e irreparável. Enquanto o sangue inocente lavava o piso esterilizado do bloco operatório, Isabela saboreava lentamente uma taça de vinho tinto na vasta varanda da mansão. A brisa marítima do Leblon balançava seus cabelos perfeitamente arrumados, enquanto um sorriso diabólico e vitorioso iluminava seu rosto belo e totalmente amaldiçoado. Ela havia vencido a batalha cruel pela supremacia social, eliminando o único obstáculo biológico que ameaçava seu reinado absoluto no império do homem poderoso. Nenhuma culpa habitava seu ser monstruoso. Apenas a certeza gananciosa de que a coroa da família Monteiro
pertencia-lhe de forma incontestável. Custasse as vidas que custasse, Leonardo assinou as autorizações médicas necessárias sem hesitação. A letra cursiva firme, demonstrando que seus nervos de aço permaneciam completamente intactos e insensíveis. Ele instruiu o diretor do hospital a preparar um quarto isolado na ala VIP, afastando a esposa traumatizada de quaisquer curiosos que fizessem perguntas. O bilionário caminhou rapidamente para o estacionamento subterrâneo. O motor do seu carro de luxo roncando ferozmente enquanto deixava o centro médico para trás na noite. Ele retornaria aos braços da amante venenosa, selando um pacto silencioso com as trevas, ignorando a mulher que acordaria num verdadeiro inferno de lágrimas amargas. O cheiro antisséptico do quarto de hospital invadiu as narinas de Maria Clara, antes mesmo que ela conseguisse abrir os olhos pesados. Uma claridade artificial e incômoda atravessava suas pálpebras, enquanto um zumbido constante dos aparelhos médicos preenchia o silêncio fúnebre do ambiente luxuoso. O corpo inteiro doía como se tivesse sido esmagado por uma força invisível. Mas a dor mais aguda concentrava-se em seu ventre, agora tragicamente vazio. As lembranças da noite anterior começaram a inundar sua mente confusa em flashes aterrorizantes, trazendo de volta a imagem sombria da escadaria e o sorriso cruel de Isabela. Lágrimas quentes e silenciosas escorreram pelo rosto pálido da jovem mulher quando a terrível verdade finalmente se instalou em seu coração partido. Ela deslizou as mãos trêmulas e cobertas por acessos venosos até a barriga, buscando desesperadamente o relevo familiar de seu filho amado. O vazio plano que encontrou sob o lençol branco do hospital foi o golpe de misericórdia que estilhaçou os últimos resquícios de sua alma pura. Um grito abafado e rasgado de puro desespero escapou de sua garganta seca, ecoando a agonia indescritível de uma mãe que perdeu sua única razão de viver. A porta do quarto abriu-se suavemente, revelando a figura imponente do médico-chefe, acompanhado por duas enfermeiras de expressões pesarosas e olhar baixo. Ele se aproximou da cama com uma postura cautelosa, carregando o peso de uma notícia que destruiria para sempre a sanidade daquela paciente, com palavras medidas e um tom falsamente reconfortante. O profissional confirmou que o descolamento da placenta havia sido fatal para o bebê prematuro. Clara ouviu o diagnóstico cruel através de um torpor paralisante, sentindo como se uma espada invisível atravessasse seu peito, matando-a lentamente de dentro para fora naquele leito. Assim que a equipe médica se retirou, deixando a mãe enlutada imersa em seu oceano de dor, passos firmes e conhecidos ecoaram. Leonardo Monteiro adentrou o recinto com a mesma arrogância gélida que exibia nas reuniões de diretoria do seu império financeiro no centro carioca. Ele usava um terno impecável, feito sob medida, e seus olhos escuros não demonstravam sequer um traço de compaixão pela tragédia que os abateu. Nenhuma lágrima umedecia o rosto do bilionário. Não havia luto em sua postura rígida, apenas a impaciência de quem precisa resolver um problema administrativo extremamente desagradável e inconveniente, movida por um instinto primitivo de sobrevivência e necessidade de amparo. Clara estendeu os braços fracos na direção do homem que jurou amar. Ela esperava encontrar no marido o abraço seguro que compartilharia o peso insuportável daquela perda irreparável que rasgava suas entranhas de mãe. No entanto, Leonardo permaneceu imóvel perto da porta, mantendo uma distância física e emocional que congelou o sangue nas veias da jovem mulher. O olhar de repulsa que ele lançou à esposa fragilizada foi mais doloroso do que a própria queda letal na escadaria de mármore da mansão suntuosa. A voz grave e desprovida de qualquer emoção humana do bilionário cortou o ar estagnado do quarto VIP do hospital de elite. Leonardo declarou friamente que o acidente fora uma fatalidade lamentável, mas que as lágrimas dramáticas de Clara não trariam o herdeiro de volta. Ele exigiu que ela parasse com o choro histérico, argumentando que a família Monteiro não tolerava escândalos sentimentais que pudessem manchar sua reputação ilibada. A crueldade daquelas palavras chocou a moça do Vidigal de tal maneira que a dor física pareceu desaparecer, substituída por um vazio absoluto e avassalador. Aproximando-se finalmente da cama hospitalar,
O marido implacável retirou um envelope pardo do bolso interno de seu paletó, luxuoso e caríssimo. Ele revelou que a imprensa já estava sendo silenciada e que a narrativa oficial seria a de um tropeço acidental provocado por tontura. Leonardo deixou claro, com uma ameaça velada no tom de voz, que o nome de Isabela Ferraz jamais deveria ser mencionado por ela. A proteção descarada à amante assassina, encobrindo o crime atroz com seu dinheiro sujo. Demonstrou a Clara a verdadeira face demoníaca da alta sociedade carioca. Sem qualquer cerimônia ou sinal de empatia, Leonardo jogou rudemente os documentos legais sobre o colo inerte da esposa destruída pelo luto profundo. Tratavam-se dos papéis de divórcio, preparados meticulosamente por seus inescrupulosos durante a madrugada em que o filho de ambos perdia a vida. O contrato exigia o silêncio absoluto de Maria Clara sobre os eventos daquela noite macabra, em troca de uma modesta compensação financeira irrisória. O recado era brutalmente cristalino. Ela havia falhado em sua única função de parir um herdeiro. Portanto, estava sendo sumariamente descartada no lixo. A indignação inflamou as cinzas do coração daquela mãe enlutada, dando-lhe uma força momentânea que surpreendeu o próprio bilionário arrogante à sua frente. Clara recusou a caneta banhada a ouro que lhe foi oferecida. Pegando uma simples esferográfica da mesa de cabeceira com as mãos trêmulas, ela declarou com a voz embargada que o sangue do seu filho inocente não tinha preço e jamais seria comprado por aquela quantia maldita. Sem hesitar e com os olhos transbordando ódio, ela assinou os termos de confidencialidade e a separação legal, rejeitando cada centavo daquela fortuna manchada. Após entregar os documentos assinados, Maria Clara fitou os olhos vazios do ex-marido com uma intensidade que o fez recuar um passo involuntariamente. Ela proferiu uma maldição silenciosa, afirmando que a justiça divina não falharia e que todo o dinheiro dele não compraria a paz de espírito. A jovem garantiu que o fantasma do bebê, não nascido, assombraria a consciência de Leonardo e Isabela pelo resto de suas vidas miseráveis. O bilionário apenas zombou da fé da favelada, pegando os papéis com desdém e virando as costas para a mulher que acabara de destruir completamente. A porta fechou-se com um clique seco, selando o destino de Clara e isolando-a novamente em sua masmorra, de tristeza aguda e solidão. O som dos passos de Leonardo, afastando-se pelo corredor, representava o fim definitivo do conto de fadas ilusório que a levara à ruína. A moça simples da comunidade carioca percebeu que havia sido devorada pela ganância insaciável de um mundo onde os sentimentos verdadeiros eram meras mercadorias, sozinha naquele leito impecavelmente branco. Ela se encolheu em posição fetal, abraçando o próprio corpo machucado, enquanto as lágrimas voltavam a cair impiedosamente e ininterruptamente. As horas seguintes arrastaram-se como uma tortura medieval interminável, com enfermeiras entrando periodicamente para checar os sinais vitais de um corpo sem alma. Clara recusava-se a comer ou a falar, mantendo os olhos fixos na paisagem urbana que se estendia além da janela de vidro temperado. Ela sabia que sua estadia ali era provisória e que em breve seria expulsa daquele ambiente esterilizado, retornando ao lugar de onde viera. O desejo de voltar para os braços acolhedores de sua mãe no Vidigal era a única âncora que a impedia de mergulhar na loucura total. A noite desceu sobre o Rio de Janeiro, encobrindo a cidade maravilhosa com um manto de escuridão que refletia o interior de Clara. A inocência daquela menina devota e sonhadora havia sido brutalmente assassinada nos degraus de mármore e enterrada na frieza calculista daquele quarto VIP. A fé em um Deus benevolente agora dividia espaço com uma sede de justiça recém-despertada pelas engrenagens de um sistema totalmente corrompido pelo dinheiro. O luto transformar-se-ia lentamente em combustível para a sua sobrevivência árdua. A garota frágil havia morrido, dando lugar a uma mulher forjada na mais pura dor. Na manhã seguinte, a alta médica foi concedida com a mesma pressa burocrática e impessoal que caracterizava todas as ações da família Monteiro. Uma assistente social do hospital providenciou roupas simples, já que todos os pertences luxuosos de Clara
haviam sido confiscados pelo esquema de Leonardo. A jovem mãe trocou as vestes hospitalares pelas roupas comuns com movimentos mecânicos. Sentindo o vazio no ventre pesar mais do que o mundo, ela caminhou lentamente pelos corredores gelados, pronta para enfrentar a realidade dura das ruas, carregando consigo apenas as cicatrizes eternas de uma paixão letal. O sol radiante do verão carioca castigou os olhos cansados de Maria Clara assim que as portas automáticas do hospital luxuoso se abriam. O burburinho do trânsito intenso contrastava violentamente com o silêncio sepulcral que dominava a sua alma destroçada pela perda do seu filho amado. Ela não possuía dinheiro para um táxi, muito menos um destino acolhedor, além do barraco humilde de sua velha mãe na comunidade distante, com passos trêmulos e o coração transformado em pedra. A mulher rejeitada iniciou sua longa e dolorosa caminhada de volta às suas verdadeiras raízes. Số từ 1448 đang chờ tiếp taxi, chương 4. Response 5. Show thinking, PBGC, Brazil said. O asfalto quente queimava as solas dos sapatos simples que a assistente social do hospital havia lhe dado. Mas Maria Clara pouco se importava com a dor física. Cada passo arrastado em direção ao Vidigal era um martírio que ecoava o vazio sombrio em seu ventre, antes cheio de vida. O sol inclemente do Rio de Janeiro parecia zombar da escuridão absoluta que havia engolido sua alma desde a perda trágica do seu bebê amado. Ela caminhava como um fantasma, vagando sem rumo entre os carros luxuosos, carregando apenas as cicatrizes invisíveis de uma traição monstruosa. As ladeiras íngremes e estreitas da comunidade surgiram diante de seus olhos cansados, como um refúgio há muito esquecido pela alta sociedade carioca. O contraste entre as mansões suntuosas do Leblon e os barracos de tijolo aparente do Vidigal nunca pareceu tão brutal e acolhedor ao mesmo tempo. O cheiro de feijão cozinhando e o som do samba distante substituíram o perfume enjoativo e o silêncio sepulcral da prisão dourada dos Monteiro. Clara respirou fundo, sentindo o ar pesado da favela preencher seus pulmões com uma familiaridade reconfortante que a fez derramar lágrimas silenciosas e amargas. Dona Rosa varria a pequena calçada de cimento em frente à sua casa humilde quando avistou a figura fragilizada e pálida da filha. A vassoura caiu no chão de terra batida, enquanto os olhos maternos reconheciam imediatamente a tragédia estampada no rosto sem vida de Maria Clara. A velha senhora correu com os braços estendidos, acolhendo o corpo trêmulo e ferido da jovem em um abraço desesperado que transbordava amor incondicional. O pranto alto e rasgado de ambas ecoou pelas ruelas apertadas, anunciando aos vizinhos que a menina pura da comunidade havia retornado completamente destroçada. As noites no pequeno quarto abafado eram verdadeiras sessões de tortura psicológica para a mãe que havia perdido o seu único filho inocente. Clara acordava repetidas vezes, banhada em suor frio, tateando desesperadamente o colchão fino em busca de um choro de bebê que nunca existiu. Dona Rosa passava as madrugadas em claro ao lado da cama da filha, segurando suas mãos trêmulas e sussurrando orações fervorosas para acalmar aquele coração dilacerado. A ausência da criança era uma ferida aberta e sangrenta que latejava intensamente na escuridão, consumindo a pouca sanidade que ainda restava à jovem. A fé inabalável de Dona Rosa tornou-se a única âncora que impedia Maria Clara de afundar completamente no abismo da depressão mais profunda. A mãe preparava chás calmantes com ervas cultivadas no quintal e repetia incessantemente que os planos de Deus eram misteriosos, mas sempre justos. Ela lavava os cabelos da filha com água morna, entoando hinos religiosos antigos que traziam breves momentos de paz à mente atormentada pelos pesadelos constantes. O amor maternal incondicional era o remédio lento e silencioso que começava a colar os estilhaços de uma alma que havia sido brutalmente esmagada. Com o passar das semanas angustiantes, o corpo machucado da jovem mulher começou a cicatrizar, graças aos cuidados devotados da vizinhança unida. As mulheres do Vidigal traziam sopas nutritivas e palavras de conforto, formando uma rede de apoio invisível e poderosa ao redor de Clara.
Ela percebeu gradativamente que a verdadeira riqueza não residia nas contas bancárias milionárias ou nos sobrenomes tradicionais da elite arrogante e insensível. A solidariedade daquelas pessoas simples e marginalizadas pela sociedade curava suas feridas físicas, enquanto o tempo tentava amenizar a dor lancinante daquela perda irreparável e traumática. No entanto, sob a superfície de resignação aparente, uma semente obscura de indignação começava a germinar silenciosamente no coração, antes puramente pacífico. As memórias da queda na escadaria de mármore e do sorriso sádico de Isabela Ferraz atormentavam os pensamentos lúcidos de Maria Clara constantemente. A passividade e a aceitação cega do seu destino trágico foram lentamente substituídas por uma chama ardente de raiva contra a impunidade descarada. Ela olhava para o horizonte do Rio de Janeiro, onde as luzes do Leblon brilhavam arrogantemente, jurando intimamente que a morte do seu filho não seria esquecida. Em uma tarde nublada, Clara caminhou com passos firmes até a pequena capela no topo do morro, ajoelhando-se diante da imagem divina. Ela não pediu mais paciência ou conformismo, mas sim forças inesgotáveis para enfrentar os gigantes poderosos que haviam destruído a sua vida inocente. A mulher humilde clamou aos céus por uma justiça implacável, prometendo que a verdade sobre o assassinato de seu bebê seria revelada ao mundo inteiro. A garota assustada e submissa que havia saído da mansão dos Monteiro não existia mais em seu lugar. Erguia-se uma guerreira moldada pelo sofrimento absoluto. A notícia do infortúnio espalhou-se rapidamente pelas vielas sinuosas, despertando uma onda de compaixão e fúria contida entre os moradores trabalhadores da comunidade. Muitos haviam alertado a inocente menina sobre os perigos mortais de se envolver com a elite predatória que habitava o asfalto luxuoso abaixo. Agora, viam o resultado desastroso desse choque de realidades refletido no olhar opaco e triste da jovem que todos consideravam uma filha. O sentimento de injustiça pairava espesso no ar quente do morro, unindo aquelas pessoas em uma silenciosa e firme revolta contra a impunidade dos muito ricos. Sentada na pequena varanda de madeira, Clara observava as pipas coloridas cortando o céu azul sobre as lajes empilhadas do morro densamente habitado. Ela refletia amargamente sobre a própria ingenuidade, amaldiçoando o dia em que acreditou nos sorrisos falsos e nas promessas vazias do herdeiro bilionário. O amor romântico fora apenas uma ilusão cruel, uma ferramenta meticulosamente usada por Leonardo para garantir sua própria herança através daquele casamento arranjado. Cada lembrança dos beijos, sem afeto, e dos toques calculados do ex-marido provocava uma repulsa física incontrolável que revirava completamente o seu estômago ainda debilitado. As escoriações roxas e os cortes profundos em sua pele bronzeada eram mapas cruéis da noite em que perdeu absolutamente tudo o que amava. Cada vez que trocava os curativos precários em frente ao espelho rachado do banheiro humilde, as cicatrizes gritavam a verdade sombria do assassinato impune. A dor fantasma em seu ventre persistia de forma enlouquecedora, uma lembrança biológica constante da vida que lhe fora arrancada com tanta violência e covardia. Esses sinais físicos transformaram-se em combustível diário para a sua indignação nascente, impedindo que o esquecimento misericordioso apagasse a chama da sua vingança. A situação financeira da pequena família deteriorou-se rapidamente com o retorno inesperado da filha gravemente doente e precisando de remédios e cuidados especiais. Dona Rosa dobrou suas horas de trabalho exaustivo como faxineira nas casas da Zona Sul, limpando a sujeira daqueles que desprezavam a sua dor. O dinheiro suado mal cobria as despesas básicas com alimentação e os medicamentos essenciais para a recuperação lenta do corpo machucado de Maria Clara. A pobreza extrema batia violentamente à porta de madeira frágil, escancarando a realidade cruel de que a sobrevivência na favela exigia sacrifícios quase desumanos e contínuos. Apesar da fraqueza extrema que a assolava, a jovem tentava desesperadamente auxiliar a velha mãe nas tarefas domésticas mais simples do casebre modesto. Lavar a louça ou varrer o chão de cimento exigia um esforço colossal.
provocando tonturas repentinas e dores agudas na região pélvica recém-operada. A frustração de se sentir um fardo inútil aumentava consideravelmente a angústia sufocante que já oprimia o seu peito cansado e dolorido diariamente. Clara chorava escondida no tanque de lavar roupas, misturando suas lágrimas salgadas à água com sabão, sentindo-se a criatura mais fracassada de toda a existência. A comunidade organizava cultos semanais nas calçadas estreitas, reunindo fiéis para cantar louvores e compartilhar as mazelas e esperanças de uma vida sofrida. Inicialmente, Maria Clara recusava-se a participar dos encontros religiosos, sentindo que Deus a havia abandonado no momento mais sombrio de toda a sua trajetória. O ressentimento contra a figura divina era um pecado que pesava na sua consciência, mas a revolta pela morte do filho superava a devoção. Contudo, as melodias familiares e as orações sinceras dos vizinhos começaram lentamente a quebrar o muro de gelo que cercava o seu coração magoado. Aos poucos, a mulher enlutada encontrou novamente o caminho para a pequena igreja de tijolos aparentes, buscando respostas no silêncio do altar humilde. O pastor local, um homem sábio de cabelos brancos, curtidos pelo sol ardente, ofereceu palavras de conforto sem julgamentos ou cobranças de fé cega. Ele explicou que o luto era um processo doloroso e que a ira divina contra a injustiça dos ímpios também estava prevista nas escrituras sagradas. Essa nova perspectiva religiosa permitiu que Clara reconciliasse a sua dor avassaladora com a espiritualidade, canalizando sua revolta para um propósito superior e justo. Um pequeno rádio de pilha esquecido sobre a geladeira antiga foi o portador das notícias amargas que invadiram o refúgio seguro da comunidade. O locutor efusivo anunciou o noivado oficial e suntuoso do bilionário Leonardo Monteiro, com a socialite Isabela Ferraz nas colunas sociais mais prestigiadas. Ouvir os nomes dos seus algozes, associados a palavras de felicidade e celebração, causou um choque elétrico de pura aversão no corpo de Clara. A impunidade daqueles monstros brilhava sob os holofotes da mídia complacente, enquanto a verdadeira vítima agonizava no esquecimento sujo e poeirento da favela do Vidigal. O impacto daquela notícia repulsiva desencadeou uma crise de choro violenta que sacudiu as estruturas físicas e emocionais da jovem mãe, gravemente traumatizada. Ela atirou o rádio velho contra a parede descascada, estilhaçando o aparelho de plástico em dezenas de pedaços espalhados pelo chão áspero do barraco. Dona Rosa abraçou a filha com força descomunal, segurando os braços que se debatiam em um desespero cego e incontrolável contra a injustiça do universo. Aquela explosão de sentimentos represados serviu como um rito de passagem doloroso, marcando o fim do luto paralisante e o início da verdadeira batalha. Quando a tempestade emocional finalmente cedeu lugar a um silêncio exausto, Maria Clara ergueu os olhos vermelhos e enxugou o rosto molhado de lágrimas. Ela prometeu à sua mãe chocada que não derramaria mais nenhuma gota de tristeza por aqueles seres humanos desprezíveis e desprovidos de alma. A tristeza profunda solidificou-se em uma determinação férrea e fria, forjando uma coragem que ela jamais imaginou possuir durante seus anos de submissão silenciosa. A decisão estava irrevogavelmente tomada. Ela não seria mais apenas uma estatística trágica na longa lista de abusos cometidos pela elite impiedosa da Cidade Maravilhosa. Foi nessa mesma tarde de decisões difíceis que uma batida suave e hesitante ressoou na porta de madeira, desgastada da modesta residência familiar. Dona Rosa atendeu receosa, revelando a presença de um jovem alto, vestindo um terno simples que contrastava com a paisagem caótica do morro. O rosto conhecido trouxe um vislumbre de alívio instantâneo para Clara, que o reconheceu imediatamente dos tempos felizes de infância pelas ladeiras do bairro. Era Mateus, o amigo brilhante que havia conseguido contrariar as estatísticas desfavoráveis e se formado advogado com imenso sacrifício e muito esforço pessoal. Mateus carregava uma pasta de couro gasta e um olhar carregado de profunda preocupação ao adentrar o pequeno espaço iluminado pela luz amarela. Ele havia escutado os boatos assustadores sobre o retorno trágico da amiga de infância
e sentiu a obrigação moral de verificar a veracidade. Ao contemplar a figura magra e marcada pelo sofrimento de Maria Clara, o jovem advogado sentiu um nó apertado formar-se em sua própria garganta. A dor espelhada nos olhos dele demonstrou uma empatia sincera e comovente, provando que a amizade verdadeira havia resistido à passagem implacável e cruel do tempo. A chegada inesperada daquele amigo leal e competente representava um ponto de virada crucial na trajetória solitária e dolorosa da mulher injustiçada. Clara sentiu uma faísca de esperança genuína reacender no seu peito ferido, percebendo que talvez não estivesse completamente desamparada na sua luta iminente. Ela convidou Mateus para sentar-se na cadeira de plástico bamba, preparando-se mentalmente para desenterrar os demônios cruéis que haviam destruído o seu futuro. A narrativa da tragédia estava prestes a ser revelada, marcando o prelúdio de uma guerra jurídica feroz contra os deuses intocáveis do Leblon e suas fortunas. A alta sociedade carioca se reuniu nos salões dourados do Copacabana Palace para celebrar o noivado apoteótico de Leonardo Monteiro e Isabela Ferraz. O luxo ofuscante da festa refletia a arrogância de duas famílias poderosas que uniam suas fortunas manchadas de sangue e segredos. Champanhe francês fluía em cascatas de cristal, enquanto risadas falsas ecoavam sob lustres majestosos que iluminavam rostos esculpidos por cirurgias plásticas. A elite dançava sobre os destroços da vida de Maria Clara, ignorando completamente o custo humano terrível daquela união forjada na mais pura crueldade e grande ganância desmedida. Isabela desfilava pelo salão principal, vestindo um modelo exclusivo de alta costura, cravejado de diamantes que rivalizavam com seu sorriso cínico e vitorioso. Ela saboreava a adulação dos convidados ilustres, sentindo que era a rainha absoluta e inquestionável do império bilionário que finalmente conquistara. No entanto, por trás da máscara de noiva apaixonada, a vilã escondia ambições sombrias e uma ganância que nenhuma quantia de dinheiro conseguiria satisfazer. A sua ascensão ao topo da pirâmide social era apenas o primeiro passo de um plano meticuloso para drenar sorrateiramente as riquezas inesgotáveis da tradição familiar. Enquanto os convidados brindavam à saúde dos noivos, a mente diabólica de Isabela maquinava transferências ilícitas para contas bancárias escondidas em paraísos fiscais. Ela havia aproveitado a confiança cega e a vulnerabilidade emocional de Leonardo nas últimas semanas para falsificar assinaturas importantes em documentos confidenciais. A falciane desviava quantias exorbitantes das empresas do noivo, garantindo o seu próprio futuro luxuoso, caso o casamento fracassasse por algum motivo imprevisto. A traição silenciosa da megera envenenava as fundações do Império Monteiro, revelando que a lei do retorno muitas vezes age pelos caminhos mais inesperados e incrivelmente perversos. Do outro lado do suntuoso salão, Leonardo mantinha uma postura rígida, segurando o seu copo de uísque escocês com mãos levemente trêmulas. O bilionário recebia os cumprimentos calorosos dos políticos e empresários influentes, mas um vazio gélido e paralisante consumia lentamente o seu interior sombrio. Apesar de ter alcançado o objetivo de unir seu patrimônio ao da poderosa família Ferraz, uma inquietação inexplicável roubava o seu sono durante as madrugadas silenciosas. As memórias perturbadoras da noite trágica na mansão começavam a assombrar a sua mente, rachando a armadura de indiferença que sempre usara. Cada vez que o empresário fechava os olhos, a imagem do rosto pálido e banhado em lágrimas de Maria Clara invadia os seus pensamentos de maneira avassaladora. Ele via nitidamente o sangue inocente manchando o mármore imaculado da sua residência. Uma lembrança escarlate que o uísque mais caro do mundo não conseguia apagar. O olhar de absoluto desespero da esposa rejeitada virou um fantasma cruel que o perseguia implacavelmente através dos corredores vazios de sua própria consciência atormentada. Leonardo começava a perceber amargamente que havia destruído a única coisa verdadeira em sua vasta existência. A ausência do filho que nunca chegou a chorar nos seus braços paternos era um peso esmagador que comprimia dolorosamente o seu peito blindado. O bilionário carioca passara a vida inteira
acreditando firmemente que o poder absoluto e a riqueza incalculável poderiam comprar qualquer tipo de redenção terrena ou espiritual. Contudo, a culpa corrosiva, pelo assassinato indireto daquele pequeno ser inocente, provava que até mesmo os homens mais fortes do mundo possuem grandes fraquezas inconfessáveis. O castigo divino se aproximava silenciosamente, plantando as sementes da desconfiança e do remorso profundo na alma daquele pecador arrependido, muito longe do glamour artificial e do luxo ostensivo de Copacabana. O ar abafado do casebre no Vidigal estava carregado de uma tensão diferente. Maria Clara estava sentada frente a frente com Mateus, cujas mãos firmes seguravam uma pequena xícara de café coado, preparado por Dona Rosa. O advogado ouvia atentamente cada palavra trêmula que escapava dos lábios ressecados da amiga de infância, absorvendo a magnitude assombrosa daquela tragédia humana inaceitável. A luz amarelada da lâmpada nua projetava sombras tristes nas paredes descascadas, criando o ambiente perfeito para as dolorosas confissões que finalmente surgiam naquela noite, com a voz embargada pelas lágrimas teimosas que lutavam para cair. A jovem mãe relatou minuciosamente os horrores inomináveis daquela fatídica noite na mansão milionária. Ela descreveu com grande riqueza de detalhes as humilhações verbais constantes, a crueldade implacável e o empurrão covarde e criminoso deferido pelas mãos adornadas de Isabela. Clara narrou a queda interminável pelos degraus frios e a dor insuportável de sentir a vida do seu amado filho se esvair brutalmente no piso de pedra. O relato angustiante perfurou o coração compassivo do jovem jurista, inflamando um senso de grande justiça indomável. Mateus cerrou os punhos com uma força quase destrutiva sobre a mesa de madeira frágil, tentando controlar a fúria selvagem que ameaçava explodir em seu peito. Ele sempre soubera que a elite egoísta da Zona Sul carioca era capaz de cometer atrocidades para proteger os seus interesses mesquinhos e muitos privilégios seculares. Porém, escutar da boca daquela mulher doce a confirmação de um homicídio tão brutal e desumano ultrapassou todas as suas crenças na maldade humana oculta. O brilho intenso da revolta iluminou os olhos escuros do advogado trabalhador, que jurou silenciosamente destruir aqueles tiranos monstruosos, respirando fundo para estabilizar as suas emoções em turbilhão. Mateus segurou as mãos frias e trêmulas de Maria Clara com uma ternura extremamente e fortemente reconfortante. Ele prometeu solenemente que usaria todos os seus conhecimentos jurídicos suados e a sua inteligência aguçada para arrastar os verdadeiros culpados aos tribunais da nação. O advogado assegurou à amiga machucada que o dinheiro sangrento da família Monteiro não seria suficiente para calar a voz da verdade perante a lei terrena. Aquela aliança inquebrável firmada na extrema pobreza da favela marcava o início dramático de uma guerra declarada contra a impunidade. O jurista carioca explicou de forma clara e totalmente objetiva que a batalha judicial iminente seria o maior e mais perigoso desafio de todas as suas vidas. Eles estariam enfrentando diretamente um dos impérios financeiros mais robustos, influentes e absurdamente cruéis de todo o cenário econômico atual e opressor do nosso Brasil. Leonardo possuía juízes, fortes promotores de justiça e delegados importantes na folha de pagamento secreta das suas empresas multimilionárias, controlando todo o sistema com tentáculos invisíveis. Mateus alertou a jovem mãe que os riscos de retaliação violenta eram altíssimos, mas a covardia não era uma opção, longe de se deixar intimidar pelas advertências terrivelmente assustadoras. Maria Clara ergueu o queixo de forma altiva, exibindo uma determinação férrea e absolutamente inabalável na sua alma. Ela respondeu com uma voz firme e cortante que já não possuía absolutamente mais nada a perder neste mundo, pois os ricos lhe roubaram a paz. O medo havia sido enterrado no mesmo cemitério sombrio onde descansava o corpo minúsculo e angelical do seu primeiro e amado filho, violentamente e brutalmente assassinado. A mulher simples estava totalmente disposta a enfrentar o inferno flamejante e todas as suas legiões para garantir justiça.
Dona Rosa assistia àquela cena incrivelmente transformadora do canto escuro da sala minúscula, enxugando as lágrimas salgadas de orgulho genuíno que escorriam pelo seu rosto bastante enrugado. A matriarca sofrida abençoou a coragem impressionante dos dois jovens brilhantes sonhadores, oferecendo as suas incessantes e muito poderosas orações como um formidável escudo espiritual contra o mal. Ela sabia intimamente que a peleja seria demasiadamente árdua e repleta de sofrimentos profundos. Mas a lei divina estabelecia firmemente que todo o grande pecado exige punição. A comunidade unida do Vidigal seria a gigantesca fortaleza impenetrável que protegeria grandiosamente os jovens guerreiros sagrados. Nas frias madrugadas seguintes, a humilde residência de alvenaria inacabada se transformou no quartel-general improvável para o planejamento meticuloso de uma grande vingança meticulosamente elaborada e justificada. Mateus espalhava os pesados e muito complexos códigos penais sobre a mesa de jantar desgastada, sublinhando com uma caneta vermelha os artigos legais que pudessem incriminar a vilã. O advogado experiente instruía Maria Clara pacientemente sobre as enormes brechas perigosas do sistema judiciário que seriam impiedosamente exploradas pelos renomados e caros advogados de defesa. Eles precisavam de provas materiais contundentes e totalmente irrefutáveis para destruir rapidamente o impenetrável castelo de inverdades monstruosas. O primeiro passo lógico e extremamente arriscado da arrojada investigação, totalmente independente, era buscar desesperadamente acessar os verdadeiros e obscuros registros médicos do luxuoso hospital particular de elite. Clara revelou que o diretor da referida instituição médica agia como um fiel cão de guarda silencioso, cumprindo horríveis ordens cruéis para manipular o seu doloroso prontuário clínico. Mateus suspeitava fortemente que algum bondoso funcionário subalterno, de caráter muito íntegro e puro, pudesse ter guardado as cópias secretas dos ultrassons reveladores ou laudos periciais originais. A busca constante por verdadeiras testemunhas, chave que quisessem bravamente quebrar o forte muro do silêncio subornado, começava. De repente, um lampejo súbito e incrivelmente brilhante de memória clareou intensamente a mente exausta, cansada e terrivelmente traumatizada da valente e brava mulher guerreira em sua casa. Ela recordou claramente que havia uma jovem empregada doméstica novata espanando furtivamente um gigantesco vaso no corredor superior, exatamente no terrível momento dramático da trágica e fatal queda. A funcionária invisível certamente presenciara o instante aterrador em que as mãos superluxuosas de Isabela empurraram intencionalmente as suas costas muito vulneráveis, precipitando a dolorosa catástrofe irreparável. Se Mateus achasse a tímida testemunha, eles venceriam, enquanto o plano audacioso de retaliação e grande justiça pura ganhava formidáveis contornos nítidos na periferia, há muito ignorada. O karma inexorável começava a cobrar juros altíssimos no topo. Leonardo Monteiro encontrou acidentalmente graves e totalmente absurdas discrepâncias financeiras milionárias nos densos balanços contábeis, muito secretos, de uma das suas principais e mais extremamente lucrativas empresas subsidiárias, internacionais. O empresário astuto descobriu com um enorme espanto e um profundo desgosto as transferências nebulosas sistematicamente orquestradas nas densas sombras pela sua aparentemente perfeita e superamorosa noiva luxuosa. O império colossal da gigantesca e tradicional família brasileira desmoronava silenciosa e incrivelmente lentamente por dentro. O choque gélido e demasiadamente profundo da incrivelmente terrível descoberta financeira paralisou momentaneamente todas as robustas defesas inquebráveis do homem frio, prepotente e altamente acostumado a dominar todos os concorrentes. Ele percebeu bruscamente, com a extrema clareza cortante e muito afiada de um belo cristal partido, que abrira as pesadas portas sagradas do seu formidável cofre milionário para uma predadora impiedosa. A imagem imaculada e perfeitamente pura da sua esposa sofrida contrastava violentamente com a natureza essencialmente perversa, enormemente gananciosa
e altamente venenosa da cruel companheira atual. A terrível punição divina manifestava a sua grande força implacável, destruindo a vasta fortuna que ele idolatrava cegamente nesta vida vazia. Alheia aos descobrimentos contábeis de Leonardo, Isabela continuava o seu reinado tirânico de grande terror, ostentando e incansavelmente promovendo jantares excessivamente muito luxuosos para os eternos bajuladores da sociedade elitista. Ela tratava todos os pacatos e experientes empregados da grandiosa mansão monumental com uma tremenda agressividade sádica, desdenhando violentamente de todas as boas pessoas que não possuíam grandes e gordas contas. A megera maldosa acreditava piamente e super-arrogantemente que o covarde assassinato silencioso do pequeno recém-nascido e a expulsão sumária de Clara garantiam a posse formidável do trono real duradouro. A cegueira orgulhosa impedia que ela enxergasse o perigo real. O sol radiante e amarelado nascia gloriosamente sobre os altos morros cariocas, quando Mateus vestiu o seu paletó e desceu apressadamente as ruelas asfaltadas. O corajoso advogado partia em uma missão perigosa e essencial rumo à zona sul da cidade para procurar a funcionária testemunha do crime. Ele sabia perfeitamente que precisava agir sorrateiramente, feito um fantasma noturno, para não despertar a terrível ira dos seguranças letais do implacável bilionário opressor. A intensa cruzada heróica e justa logo colidiria poderosamente com as defesas impenetráveis erguidas pelo gigante poder corporativo da elite. Maria Clara acompanhou atentamente a descida audaciosa do jovem lutador até que o vulto minúsculo dele desaparecesse por completo na neblina baixa da metrópole. Ela apertou firmemente a pequena cruz rústica de madeira em suas mãos feridas, elevando os pensamentos puros aos céus, pedindo infinita proteção sagrada. A mãe enlutada tinha plena convicção íntima de que a iluminada verdade divina emergiria poderosa das cinzas como uma bela fênix renascida, destruindo todo o império obscuro de mentiras profanas. A engrenagem oculta e letal da grande justiça celestial começou a rodar o seu pesado maquinário implacável definitivamente. O vento gélido da verdadeira justiça celestial soprou violentamente pelos contrastantes bairros luxuosos e também pelas regiões supermiseráveis, anunciando a estrondosa chegada de uma densa tempestade moral que lavaria a corrupção. As bonitas ruas charmosas e amplamente arborizadas do opulento Leblon, em breve, conheceriam perfeitamente a indomável e terrível fúria da oprimida garota pobre que fora descartada feito lixo. A roda perfeitamente inevitável da fortuna girava super-impiedosamente para conseguir esmagar os opressores terrivelmente orgulhosos, enquanto redimia todas as maravilhosas almas boas que sofreram atrocidades indescritíveis. O assustador cenário grandioso para a destruidora batalha final finalmente começava a tomar suas precisas formas. Mateus iniciou sua busca incansável pelas ruas poeirentas da Baixada Fluminense, longe do luxo da Zona Sul carioca. O advogado carregava uma velha fotografia da equipe de empregados da mansão Monteiro, focando seus esforços na jovem de rosto assustado. Após dias de investigações meticulosas e conversas furtivas com antigos motoristas demitidos, ele finalmente descobriu o paradeiro da moça. O coração do jurista batia acelerado enquanto caminhava por uma viela esburacada, sabendo que aquela testemunha era a chave mestra para desmoronar o império de mentiras. Ele precisava ser cauteloso para não assustar a única esperança de justiça. A pequena casa de tijolos expostos parecia frágil diante do vento forte que soprava naquela tarde cinzenta e melancólica. Mateus bateu palmas no portão de ferro enferrujado, aguardando pacientemente até que uma mulher de feições cansadas aparecesse na porta. Era Luciana, a ex-arrumadeira que presenciara o ato brutal de Isabela na escadaria de mármore e fora sumariamente silenciada. Ao reconhecer o terno do advogado e deduzir o motivo da visita inesperada, a jovem recuou apavorada, ameaçando trancar a casa imediatamente. O terror imposto pela elite predatória ainda paralisava a alma daquela trabalhadora humilde. O advogado carioca agiu rapidamente, usando um tom de voz suave e persuasivo
para impedir que a porta se fechasse. Ele falou o nome de Maria Clara com profunda reverência, descrevendo a agonia indescritível da mãe que perdeu o filho inocente. Luciana paralisou, com os olhos castanhos, transbordando lágrimas silenciosas, ao recordar a poça de sangue manchando o piso impecável da mansão. A culpa por ter aceitado o dinheiro sujo de Leonardo, em troca do seu silêncio absoluto, corroía a consciência da ex-funcionária diariamente. O peso da omissão era um fardo insuportável e doloroso. Comovida pela dor genuína transmitida pelas palavras do jovem jurista, Luciana abriu o portão trêmula e permitiu a entrada. Sentada no sofá desgastado de sua humilde sala, ela confessou aos prantos todos os detalhes macabros daquela noite inesquecível e traumática. A moça confirmou ter visto Isabela Ferraz empurrar intencionalmente a esposa grávida do patrão, sorrindo maliciosamente enquanto a tragédia se desenrolava. Ela detalhou as ameaças de morte proferidas pelos seguranças particulares do bilionário, que a obrigaram a desaparecer do mapa sob pena de execução sumária. A verdade nua e crua finalmente estava sendo documentada. Mateus gravou o depoimento chocante com o seu gravador digital, certificando-se de que cada sílaba dolorosa ficasse eternamente registrada. Ele elaborou uma declaração formal e juramentada. Colhemos a assinatura trêmula da corajosa testemunha que decidiu desafiar o gigante sistema corrupto, armado com a prova material irrefutável que faltava. O advogado sentiu uma energia renovadora percorrer suas veias exaustas pelas noites em claro. A promessa feita no pequeno barraco do Vidigal estava prestes a se materializar em um processo criminal histórico e devastador. Os deuses intocáveis do Leblon estavam prestes a conhecer a fúria da lei. Na manhã seguinte, os pesados portões do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro testemunharam a entrada determinada do advogado solitário. Mateus protocolou a denúncia criminal bombástica, anexando o depoimento em áudio, as declarações juramentadas e os laudos médicos ocultados. A petição inicial era uma obra-prima jurídica que detalhava a tentativa de homicídio triplamente qualificado e a ocultação de provas criminais. O impacto da ação judicial foi imediato e explosivo, ecoando pelos corredores burocráticos como um verdadeiro terremoto institucional e moral. A blindagem protetora da família Monteiro sofria a sua primeira rachadura profunda e irreparável. O escândalo vazou rapidamente para a imprensa sensacionalista, impulsionado pela gravidade das acusações contra uma das famílias mais tradicionais do país. As redes de televisão interromperam suas programações normais para anunciar a investigação criminal que envolvia o famoso bilionário e sua noiva socialite. Jornalistas acamparam na porta da suntuosa mansão no Leblon, exigindo respostas sobre o suposto assassinato do herdeiro não nascido e a expulsão da esposa legítima. A sociedade carioca, sempre tão hipócrita e superficial, agora devorava com avidez os detalhes sórdidos do crime passional. A impunidade silenciosa havia sido substituída por um circo midiático. Isabela Ferraz assistia ao noticiário na enorme televisão de plasma da sala de estar, sentindo o sangue congelar em suas veias. A taça de champanhe francês escorregou de suas mãos perfeitamente manicuradas, estilhaçando-se no tapete persa, caríssimo, sem que ela notasse, a imagem do rosto severo de Mateus na tela da TV, prometendo justiça implacável para Maria Clara. Desencadeou um ataque de pânico incontrolável. A megera percebeu imediatamente que a sua coroa de diamantes estava prestes a se transformar em algemas de aço frio. O desespero absoluto tomou conta da vilã encurralada pela própria maldade, movida pelo instinto primitivo de autopreservação e por uma fúria demoníaca incontrolável. A amante assassina decidiu agir fora da lei novamente. Isabela contatou secretamente um antigo conhecido da sua família, que possuía conexões perigosas com o submundo violento do crime organizado carioca. Ela ofereceu uma quantia exorbitante de dinheiro em espécie para que assassinos profissionais invadissem o morro do Vidigal e silenciassem Maria Clara definitivamente. A ordem era explícita e cruel. A sobrevivente da queda não poderia, sob hipótese alguma,
chegar viva à sala de audiências. O plano nefasto foi traçado com frieza aterradora. Na calada daquela mesma noite escura, 3 motocicletas pretas, sem placa, subiram silenciosamente pelas estradas sinuosas e estreitas da comunidade. Os mercenários contratados carregavam armas de fogo pesadas sob jaquetas escuras, buscando o endereço humilde da mulher que desafiava a elite predadora. A favela parecia adormecida, mas os olhos atentos dos moradores vigilantes percebiam a intrusão perigosa de elementos estranhos em seu território protegido. O instinto coletivo de sobrevivência despertou rapidamente nas ruelas mal iluminadas, ativando uma rede de proteção invisível, mas extremamente letal e eficiente. O povo não deixaria a sua filha amada morrer. A notícia da aproximação dos capangas armados correu rapidamente de boca em boca até alcançar os ouvidos de Dona Rosa. A velha matriarca não demonstrou medo. Pelo contrário, uma bravura inabalável apoderou-se do seu corpo, envelhecido pelas dificuldades da vida dura. Ela orientou Maria Clara a se esconder nos fundos do barraco modesto, enquanto reunia panelas e pedaços de madeira para se defender. Os vizinhos leais, armados com ferramentas de trabalho e fúria justa, começaram a sair de suas casas, bloqueando fisicamente o acesso à residência-alvo. A solidariedade dos oprimidos transformava-se em escudo impenetrável. Quando os matadores de aluguel finalmente viraram a esquina que dava acesso à rua de Clara, depararam-se com uma cena formidável. Dezenas de moradores formavam uma barricada humana sólida e intransponível, encarando os criminosos fortemente armados sem recuar um único milímetro. A tensão no ar era palpável, mas a coragem daquela comunidade, unida pela dor, ofuscava o brilho intimidador das pistolas apontadas. Um dos líderes comunitários deu um passo à frente, alertando firmemente que qualquer gota de sangue derramada ali resultaria na aniquilação total dos invasores. O recado foi transmitido com uma autoridade popular indiscutível. Intimidados pela multidão enfurecida e percebendo que o banho de sangue atrairia a polícia militar fortemente armada para a área, recuaram. Os mercenários guardaram as armas contrariados e deram meia volta em suas motocicletas. Abandonando a missão macabra encomendada pela ricaça sádica, o som dos motores, se distanciando pelo morro abaixo, trouxe um suspiro coletivo de alívio imenso para a valente barricada humana. Maria Clara saiu de seu esconderijo trêmula, abraçando sua mãe e agradecendo emocionada a cada vizinho que arriscou a própria existência para salvá-la. A união dos marginalizados havia derrotado a covardia dos milionários. A tentativa frustrada de assassinato serviu apenas para fortalecer a determinação inabalável da jovem mulher ferida em buscar a reparação total. Clara compreendeu perfeitamente que Isabela era um monstro sem escrúpulos, que não hesitaria em destruir dezenas de vidas inocentes por pura ganância. Aquela noite aterrorizante consolidou a sua aliança indestrutível com Mateus, provando que a luta deles transcendia o campo jurídico, sendo uma batalha espiritual. A menina submissa do passado fora, completamente cremada pelas chamas do sofrimento brutal, forjando uma guerreira implacável que não recuaria diante de ameaças mortais. O medo mudara definitivamente de lado. Longe das tensões da favela, a suntuosa mansão Monteiro transformara-se em um verdadeiro inferno de suspeitas, paranoia e ódio profundo. Leonardo estava trancado em seu luxuoso escritório, revisando obstinadamente os extratos bancários internacionais que revelavam o rombo colossal em suas contas. As provas de que Isabela desviava milhões para paraísos fiscais estavam nítidas naquelas planilhas complexas, destruindo a ilusão do amor perfeito. A fúria do bilionário, ao perceber que fora manipulado e roubado pela própria amante, atingiu níveis perigosos e vulcânicos. O império do homem invencível estava ruindo rapidamente por causa da sua tremenda arrogância. Com os documentos comprometedores firmemente apertados nas mãos, Leonardo caminhou com passos pesados até a suíte master opulentamente decorada. Ele chutou a porta dupla com uma violência assustadora, surpreendendo Isabela enquanto ela arrumava freneticamente joias caras dentro de uma pequena mala. O empresário jogou os papéis no rosto pálido da vilã.
exigindo aos gritos uma explicação para o roubo descarado e traidor. A máscara de noiva devotada caiu completamente, revelando os traços duros e a personalidade asquerosa da mulher que ele ingenuamente escolhera para amar. O confronto monstruoso entre os dois vilões havia finalmente começado. Encurralada pelas evidências inegáveis e ciente de que o processo de Maria Clara destruiria o seu futuro glorioso. Isabela explodiu. Ela gritou histericamente que o dinheiro roubado era a sua justa compensação por suportar a frieza patológica e a arrogância daquele homem. A amante vomitou verdades cruéis sobre a falsidade da alta sociedade e o desdém que sempre sentiu pelo falecido avô dele. A megera confessou abertamente que empurrara a esposa grávida na escadaria porque estava farta de dividir as atenções e as riquezas alheias. As confissões repugnantes ecoaram macabramente pelo quarto excessivamente grandioso e frio. Ouvir a confirmação cruel do assassinato planejado e impiedoso do seu próprio filho causou um impacto devastador na psique do bilionário. Leonardo sentiu como se uma bigorna despencasse sobre o seu estômago, provocando uma náusea insuportável diante de tamanha atrocidade demoníaca confessada. A figura esbelta e elegante de Isabela agora lhe causava uma aversão física profunda, enxergando nela a verdadeira personificação do diabo. Ele lembrou-se do rosto puro de Clara e da fidelidade silenciosa que ela sempre demonstrara. Percebendo estupidamente o erro colossal cometido, a culpa esmagadora pela destruição de sua verdadeira família finalmente o atingiu, sem dizer mais nenhuma palavra. O bilionário agarrou o braço da golpista com brutalidade extrema e a arrastou pelos corredores luxuosos. Isabela gritava e se debatia violentamente, arranhando o rosto do homem que antes jurara proteger com todas as suas forças e dinheiro. Ele a expulsou violentamente pela porta da frente da residência, jogando suas roupas de grife no gramado perfeitamente aparado da entrada principal. A humilhação pública da vilã, perante os seguranças mudos, marcava a queda vertiginosa daquela imperatriz ilegítima de volta para o asfalto sujo. A punição terrena de Isabela estava apenas nos estágios iniciais. A tempestade judicial intensificou-se nas horas seguintes. Quando viaturas da Polícia Civil estacionaram na entrada principal da famosa propriedade no Leblon, delegados munidos de mandados de busca e apreensão invadiram o escritório de Leonardo, recolhendo computadores e dezenas de caixas de documentos secretos. O bilionário foi intimado formalmente a depor na delegacia sobre as graves acusações de obstrução da justiça e grave falsidade ideológica pericial. A imagem imponente e inatingível do herdeiro estava completamente estilhaçada, substituída pela figura patética de um homem poderoso enfrentando a iminente ruína pública. O castigo divino executava o seu script de forma magistral, no bairro humilde do Vidigal. Maria Clara acompanhava as notícias caóticas pela televisão com uma calma interior profunda e muito serena. Ela observava a derrocada pública dos seus opressores cruéis sem sentir nenhuma alegria sádica, apenas a satisfação tranquila de que a verdade triunfara. Mateus revisava as anotações finais para o julgamento iminente, ajustando os argumentos que usaria para selar o destino jurídico dos réus acusados. A dupla improvável de justiceiros havia conseguido colocar de joelhos as figuras mais temidas e intocáveis de todo o cenário sociopolítico da nação. O dia do acerto final e grandioso estava assustadoramente próximo. O sol poente tingia os céus do Rio de Janeiro com cores intensas, simbolizando o fim de uma era de impunidade sombria. Clara acariciou a pequena cruz de madeira, sentindo uma paz espiritual que há muito tempo não visitava o seu coração bastante sofrido. A jovem estava totalmente preparada para encarar o júri popular e olhar nos olhos dos seus antigos algozes sem abaixar a cabeça. A força avassaladora do seu instinto maternal injustiçado destruiria as últimas trincheiras da corrupção, exigindo a condenação rigorosa de todos os malditos. A batalha final no tribunal mudaria a história para sempre. O grande salão do Tribunal do Júri do Rio de Janeiro estava completamente lotado, respirando uma atmosfera carregada de imensa expectativa popular.
O calor humano contrastava fortemente com a frieza do mármore antigo que revestia as imponentes paredes daquele formidável templo de justiça terrena. Maria Clara caminhou lentamente pelo corredor central, sentindo o peso de milhares de olhares curiosos focados em sua postura agora majestosa. Ela não era mais a menina assustada e submissa que chorava pelos cantos obscuros da mansão milionária, mas uma mulher transformada. A presença de Mateus ao seu lado transmitia uma segurança inabalável. No banco dos réus, a arrogância outrora inquestionável de Leonardo Monteiro e Isabela Ferraz havia evaporado sob a pressão do escândalo midiático. O bilionário exibia olheiras profundas e um semblante visivelmente derrotado, demonstrando fisicamente o peso esmagador da ruína financeira e moral iminente. Isabela, desprovida das suas grifes luxuosas e maquiagem impecável, parecia apenas uma sombra patética da vilã cruel que dominava a alta sociedade. O distanciamento físico e emocional entre os antigos amantes era evidente, refletindo o ódio mútuo que nasceu da traição gananciosa e da descoberta dos crimes monstruosos cometidos. Mateus levantou-se com a elegância de um verdadeiro mestre da oratória, iniciando a sua acusação contundente com uma voz firme e ressoante. O jovem advogado desenhou um retrato chocante e minucioso da crueldade elitista que considerava as vidas humildes como meros objetos descartáveis. Ele relatou detalhadamente o inferno psicológico vivido por Maria Clara durante os meses de gestação sob o teto daquela família impiedosa. Cada palavra pronunciada pelo jurista era um golpe certeiro nas defesas frágeis dos advogados caríssimos contratados para mascarar a verdade inegável daquela tragédia familiar absolutamente devastadora e inesquecível. O clímax emocional do julgamento histórico ocorreu quando a ex-arrumadeira Luciana foi convocada para prestar o seu depoimento corajoso perante os jurados. Tremendo levemente, a trabalhadora humilde relatou com precisão cirúrgica o momento exato em que viu as mãos de Isabela empurrarem a vítima. A gravação de áudio original foi reproduzida no salão silencioso, ecoando a confissão aterrorizante dos métodos de intimidação utilizados pela elite opressora. Ouvir a confirmação da tentativa de homicídio e do assassinato do bebê inocente provocou uma onda de repulsa generalizada entre o público presente nas galerias, encurralada pelas provas testemunhais irrefutáveis e pelos laudos médicos originais recuperados milagrosamente. A vilã desesperada perdeu completamente o controle das suas emoções. Isabela levantou-se abruptamente do banco dos réus, gritando histericamente maldições contra Maria Clara, o advogado brilhante e o próprio juiz do caso. A máscara de sanidade da socialite desmoronou diante das câmeras de televisão, revelando a verdadeira face monstruosa de uma psicopata extremamente egoísta. Os guardas de segurança precisaram intervir fisicamente para conter os ataques violentos da mulher ensandecida, algemando os pulsos que um dia ostentaram diamantes de valores incalculáveis. Após longas horas de deliberação tensa, o conselho de sentença retornou ao plenário com um veredicto muito aguardado por toda a nação. O juiz leu a sentença condenatória com uma voz solene, impondo penas máximas de prisão em regime fechado para a assassina confessa. Isabela Ferraz foi arrastada para fora do tribunal aos prantos desesperados, condenada a passar as próximas décadas apodrecendo em uma cela imunda. A justiça divina finalmente havia alcançado a mulher intocável, provando que nenhuma fortuna do mundo poderia comprar a impunidade eterna diante de crimes tão absurdamente cruéis. Leonardo Monteiro não escapou da fúria implacável da balança da justiça terrena, sendo condenado severamente por ocultação de provas e fraude processual. Embora a sua pena carcerária fosse menor, o verdadeiro castigo do ex-bilionário residia na destruição completa do seu precioso império financeiro majestoso. As ações de suas empresas despencaram vertiginosamente na bolsa de valores, e os bens luxuosos da família tradicional foram confiscados pelo governo. Ele perdeu o prestígio, a riqueza exorbitante e a única mulher pura que o amou de verdade.
restando-lhe apenas uma existência vazia e repleta de amargura. Maria Clara ouviu as sentenças de cabeça erguida, sentindo que uma montanha de sofrimento finalmente desmoronava dos seus ombros exaustos e feridos. Ela não celebrou a desgraça alheia com sorrisos de vingança, pois o seu coração puro continuava sendo incapaz de nutrir ódios eternos. A jovem mãe fechou os olhos marejados, dedicando silenciosamente aquela vitória monumental à memória sagrada do seu filhinho que descansava no paraíso. As lágrimas que banharam o seu rosto agora não eram de dor lancinante, mas de um alívio profundo e redentor que lavava a sua alma machucada. Ao sair pelas pesadas portas de madeira do tribunal carioca, a mulher guerreira foi recebida por uma multidão eufórica que aplaudia freneticamente. Os moradores fervorosos da comunidade do Vidigal cantavam hinos de louvor e erguiam faixas coloridas, celebrando o triunfo impressionante da sua moradora. O sol brilhante da tarde iluminou o rosto sereno de Clara, simbolizando o fim da longa noite escura que quase destruiu a sua vida. Mateus segurou a mão da amiga com uma ternura infinita, compartilhando a alegria indescritível de terem vencido a batalha impossível contra os deuses intocáveis. Meses após o encerramento daquele capítulo turbulento e inesquecível, a paz reinava suavemente na pequena capela rústica, no alto do morro pacificado. Maria Clara organizava arranjos de flores simples no altar de madeira, agradecendo a Deus pela força extraordinária que guiou os seus passos. As cicatrizes do passado ainda habitavam a sua memória, mas já não possuíam o poder tóxico de paralisar a sua existência luminosa. Ela compreendeu plenamente que a dor insuportável havia sido o fogo necessário para forjar a sua independência e descobrir o verdadeiro significado do amor incondicional. A comunidade unida abraçou a filha prodigiosa, transformando-a em um símbolo vivo de resistência popular contra as atrocidades históricas da elite brasileira. Dona Rosa, com o rosto enrugado sorridente, observava orgulhosamente a filha reconstruir a própria trajetória com imensa dignidade e muita garra inabalável. Mateus, que agora liderava um projeto social para oferecer assistência jurídica gratuita aos pobres, mantinha-se firmemente presente na vida de Clara diariamente. O sentimento puro que florescia lentamente entre os dois jovens não era pautado por fortunas ou ilusões, mas pelo respeito mútuo e companheirismo absoluto. Enquanto o pôr do sol pintava o céu maravilhoso do Rio de Janeiro com tons alaranjados vibrantes, Maria Clara respirava profundamente aliviada. A brisa quente do oceano acariciava os seus cabelos soltos, trazendo as doces melodias da favela que agora soavam como canções angelicais. A justiça terrena havia cumprido o seu papel essencial, mas a verdadeira vitória da jovem residia na preservação admirável da sua bondade. A menina humilde do Vidigal sobreviveu à crueldade milionária do Leblon, escrevendo uma nova história de superação que inspiraria gerações de mulheres fortes por toda a eternidade.